Alegria estarmos na igreja, mais uma oportunidade para adorar o Senhor na beleza de sua santidade, um alto privilégio nosso de abrirmos a sua palavra e com a expectativa de que Ele fale, possamos constatar nos próximos instantes que de fato Ele falou. Os mais atentos perceberam que na semana passada eu preguei o meu sermão número 100 aqui na igreja desde a minha chegada como pastor da igreja. Sem contar os convites que me foram feitos antes de eu assumir o pastorado como pastor. Este hoje aqui é o sermão número 102. E é bastante coisa para uma pessoa só, para uma igreja apenas. Há alguns que não sabem, mas nós temos um departamento de música aqui muito organizado e eles exigem de mim, tanto quanto possível, a antecipação dos temas em que eu vou pregar, e isso normalmente acontece com 3 meses de antecedência. Com raras exceções, eu mudo em última hora ou peço para que revejam isso ou aquilo, mas temos tentado e temos conseguido, numa boa medida, antecipar os temas com 90 dias, 3 meses de antecedência. Isso é uma coisa que para mim está sendo muito interessante, porque eu percebo que quando vou parar para escolher os temas e dar os temas e escolher os sermões, Deus parece antecipar às vezes uma necessidade na igreja que ela nem surgiu ainda, mas que com essa antecipação torna-se possível sanar ali a questão por conta da mensagem que havia sido prevista. Você pode reparar também que há aqui uma tendência de nós variarmos um pouquinho o tom dos nossos diálogos. Existem algumas vezes que sobe ao púlpito mais um professor, outras vezes mais um pastor, outras vezes mais num tom mais exortativo, de chamada de atenção, por 2 razões. Primeiro, porque você não aguentaria uma pessoa falando no mesmo tom, com a mesma cadência, com as mesmas ênfases todo sábado, e nem eu tampouco aguentaria pregar da mesma maneira, com o mesmo tom, todas as vezes que subo aqui neste lugar. Mas pela necessidade e imposição do cargo, muitas vezes o pastor, quando assume a posição de pregador, ele precisa falar com a igreja num tom mais incisivo, não é? Às vezes a gente teme o teor de algumas mensagens e recua diante da fragilidade humana, que é natural, não é? Porque somos realmente homens falhos, pecadores, e nós recuamos diante do desafio de forma natural, e isso precisa ser vencido. A mensagem de hoje foi programada no finalzinho de novembro, início de dezembro. É uma mensagem com um teor exortativo muito acima dos decibéis naturais. Nessa madrugada, por volta das 2:30 da manhã, eu senti uma certa movimentação do meu lado esquerdo, e aí eu reparei que um menino de 8 anos tinha deixado a cama dele e vindo para a minha. Eu estava com um sono tão pesado que me faltou energia para dizer para ele assim: vai para a sua cama. Eu percebi que ele estava todo encolhido, e ele, quando eu sei que ele fica todo encolhido, é porque ele quer estar ali, mas não quer que eu perceba que ele está ali. E percebi que os pés dele estavam meio geladinhos, e aí eu fui me aconchegar e reparei que do lado dele havia um espaço vazio. Minha esposa não estava na cama. Depois de alguns minutos eu percebi que ela voltou. Havia uma luz acesa no andar de baixo da casa. Eu percebi que ela voltou depois de alguns instantes. Hoje pela manhã, ela mandou uma mensagem no grupo da família, da parte dos Mouras, e ela disse assim: levantei de madrugada, abri a Bíblia, senti que Deus queria falar comigo, e abri a
palavra de Deus, e por duas vezes, uma coisa em comum, o texto, eu abri a Bíblia no mesmo lugar. Aí ela disse, como aqui tem um bocado de pastor no grupo, pode ser que a mensagem sirva para algum de vocês, então vocês peguem aí, né, de acordo com a necessidade de cada um. Isso ela falou para todo mundo, não falou apenas para mim. E ela também não sabia e também não sabe o que eu vou pregar hoje. E o texto em que ela abriu na madrugada, que eu quero destacar para você, está em Ezequiel capítulo 3, você não precisa abrir, vou ler, não faz parte da mensagem propriamente dita, mas é um daqueles momentos em que Deus confirma, faça o que você tem que fazer. E ponto final, e acabou a discussão. Ezequiel capítulo 3, versos 17 e 18, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Assim sendo, amigos, cumpro o meu dever ministerial nessa manhã, porque não posso ter as minhas mãos sujas com o sangue de ninguém. Vou pedir para você inclinar a sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus e Pai, dezenas de vezes subi a este lugar para dar a mensagem que o Senhor me deu, na solidão do meu quarto, na nossa intimidade. E neste momento, tua palavra será aberta, e eu peço, por favor, que o Senhor, por misericórdia, àqueles a quem o Senhor quer salvar, começando por mim, possa nos impressionar de tal forma que a gente não tenha uma outra reação aqui, que não a reação de pessoas que escaparam da morte eterna. Por favor, ouve essa oração, pela misericórdia que o Senhor tem, porque o Senhor é tardio em irar-se, grande em benignidade. Ouve essa oração e responde segundo a tua boa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, está colado aí no Evangelho de Mateus. Malaquias. Tendo aberto, mantenha aí. Hoje em dia, com a facilidade das comunicações, a gente percebe muitas pessoas erguendo sua voz para falar o que elas entendem ser o correto, o que elas entendem ser necessário. Eu já tenho dito aqui muitas vezes, muitos cristãos, muitos seguidores de Cristo têm negligenciado o estudo e o exame das Escrituras numa devoção pessoal, achando que podem ouvir sermões e podcasts de comida mastigada de pregadores e outras pessoas, achando que isso pode nutrir a alma e substituir a devoção pessoal e a leitura particular das Escrituras. Olhe para mim e vou dizer a você, isso não pode substituir o que você precisa extrair diretamente da Bíblia. Não seja um PhD em sermões de YouTube. Isso não vai ajudar você. São tantas as vozes, são tantos conteúdos, numa pesquisa rápida na internet, você consegue descobrir tudo sobre qualquer coisa. E eu, às vezes, percebo algumas pessoas pregando num tom inflamado, quase como que se candidatando a Deus, dizendo, eu quero ser profeta, eu quero me constituir o grande porta-voz da verdade divina, metendo bala em todo mundo, criticando tudo e criticando todos. Recentemente, falando com um pastor mais experiente, me aconselhando com ele, nós conversávamos sobre justamente isso, como o tom da conversa, do discurso está tão alto e alterado, especialmente nas redes sociais, e tudo e qualquer coisa virou motivo para briga hoje em dia, há uma intolerância tremenda. E nós, uma boa parte de nós com sangue sul-americano, nós confundimos muito isso. Nós achamos que quando uma pessoa não concorda com a gente, ela não gosta de nós. Nós temos muita dificuldade de discordar nas nossas opiniões. Nós levamos muito para o lado pessoal, é muito visceral, tem muito gosto de bilis.
essa coisa, essa discussão toda, seja o que for, política, futebol, esporte, religião, seja o que for. Discordou de mim é porque não gosta de mim. Se é meu amigo, tem que concordar comigo. Isso é muita imaturidade emocional e muita imaturidade espiritual também. A questão é que há tantas vozes hoje falando e clamando, que mesmo quando há uma necessidade real de que alguém possa chamar a igreja ao arrependimento e a uma reflexão séria, está tão banalizado o tom de crítica, de discurso, esse tom inflamado, que quando uma voz se levanta para dizer, gente, até quando cocheareis entre dois senhores? Essa voz já não é mais ouvida, porque está banalizada, tem muita gente gritando e já ninguém consegue ouvir mais nada. Isso é um grande perigo. É um grande risco. Quando Deus chamava um profeta, o profeta se encolhia todo. Porque quando você tem uma clara noção do que representa o ministério profético, você não tem uma outra reação que não recuar. Não há um profeta que tenha se dado bem no passado. Nenhum. Eu costumava ouvir de um professor que lecionava a matéria de orientação profética no seminário, ele dizia que o Senhor me chame para fazer qualquer coisa, menos para ser profeta. O pastor Alberto Tim costumava dizer isso. Mas hoje temos aí um bocado de candidatos. Eu quero dizer que para qualquer candidato que esteja ouvindo esse meu sermão aqui, em algum momento do presente ou do futuro, meu irmão, você tem que pensar duas vezes em querer se candidatar a ser profeta, porque os profetas sempre vão se dar mal. Profetas são mortos, apedrejados, perseguidos. Os profetas dizem o que as pessoas não querem ouvir. Os profetas dizem o que os reis não querem ouvir. Os profetas dizem o que os líderes não querem ouvir. Muito cuidado se você está querendo se candidatar a ser um profeta. Profetas morrem apedrejados, cerrados no meio, decapitados. Morrem no horror, na vergonha e no vexame. E ainda os homens no futuro que negam a mensagem profética, ainda vão lá de forma dissimulada e enfeitam o túmulo dos profetas, colocando algumas flores em cima, dizendo, ó, grande Moisés e Elias. Malaquias foi um homem chamado por Deus para dar uma mensagem extremamente cortante ao povo, à nação e aos sacerdotes. Eu queria que você reparasse 6 reações que eles têm aqui em comum no livro de Malaquias. Não vou me ater especificamente ao conteúdo de cada uma dessas mensagens de exortação, eu só quero que você perceba as reações. Malaquias capítulo 1, o verso 2, começamos assim. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Verso 6. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Malaquias 2, agora o verso 17, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Malaquias 3, verso 8, lemos assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Malaquias 3, verso 17, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, diz a mensagem do Senhor. Agora, meus irmãos, eu não sei se você conseguiu reparar o padrão de reação do povo diante da mensagem profética. Deus enviava uma mensagem cortante e o povo dizia, mas como assim? Vocês estão me roubando? Nós te roubando? Vocês estão me enfadando? Nós te enfadamos? Eu tenho os amado, o Senhor tem nos amado? Essa é uma reação, uma das reações mais comuns diante de um recado que Deus manda à sua igreja, diante de um recado que Deus manda ao seu povo. É a reação da dissimulação. Você finge que esse negócio não é com você. Você pega o chapéu e você testa na cabeça de qualquer um, mas você não se arrisca a colocar o chapéu na sua cabeça para saber se tem a bitola, o diâmetro da sua cabeça. E o que esse povo faz aqui é dissimular.
E todas as vezes que Deus deu a mensagem, eles fizeram uma pergunta dissimulada, e na sequência, eu não li, mas na sequência o Senhor diz exatamente onde que eles estavam fazendo o que Ele os acusou de que estavam fazendo. Quando o Espírito nos confrontar, você não pode dissimular, você não pode imaginar assim, como isso? Mas como, de que jeito é esse negócio aí? Como assim? O que você quer dizer com isso? Quando o Espírito nos confronta, você tem que ouvir o recado, e esse recado é pessoal e é para você. Já disse isso antes, repito, não caia na besteira de ficar ouvindo uma mensagem, olhando para os lados e se lamentando, que pena que a fulana não veio hoje. O recado é para você, não é para ninguém, é para você o recado. Confrontação do Espírito, você não pode dissimular que está recebendo. Ela é necessária porque gera em você um reconhecimento de culpa, que vai habilitar você a receber uma coisa tão necessária, que é o assunto de hoje. O arrependimento é uma exclusividade de pecadores. Anjos não precisam de arrependimento, e demônios estão além dele, perderam a chance. Desde o Éden, Deus tem insistido com seus filhos e os chamado ao arrependimento, tentando impressionar os homens e mulheres quanto às consequências dos seus atos. Davi, no Salmo 32 e 51, ele deixa claro a necessidade do arrependimento. A pregação de João Batista foi muito incisiva em relação a isso. Vire a página de onde você está, por gentileza, já dentro do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 3, perceba o tom da conversa de João Batista. Capítulo 3, verso 2, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus estava partindo, ele também deixou à igreja a responsabilidade de pregar o arrependimento. Lucas capítulo 24, na percepção do Dr. Lucas, a partida de Jesus e o comando que ele deixou, a ordem que ele deixou à igreja, Lucas 24, verso 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Os apóstolos pregaram com intensidade o tema do arrependimento. Atos capítulo 20 e o verso 21, um pouco à frente de onde você está, lemos assim: testificando tanto a judeus quanto a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, o arrependimento que a Bíblia está chamando e pregando, que os profetas foram tão incisivos, que Jesus disse ser tão necessário, que o Batista foi tão cortante na sua mensagem, que os apóstolos levaram com força em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Esse arrependimento não é gerado naturalmente no coração do homem, é um dom que vem de fora. O arrependimento só pode acontecer pela graça maravilhosa de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Temos aqui, a Gabi leu na leitura bíblica, numa versão contemporânea. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, é a recomendação do apóstolo ao jovem pastor, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Outras versões dizem assim, que eles voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Você percebe que nas palavras de Paulo, o arrependimento é algo que é concedido. Você concede algo, isso só é possível porque vem de fora, é um presente oferecido. Atos 5:31, nós lemos numa das famosas pregações: Deus o exaltou, diz o apóstolo, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento de seus pecados. Atos 5:31. Já no capítulo 11 de Atos, no verso 18, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida
e aqui foi dito que até mesmo para os gentios, uma coisa completamente estranha para aquela audiência naquela época. Essa não é uma mensagem neotestamentária, você não encontra um chamado e um convite e uma exortação ao arrependimento apenas no Novo Testamento. O plano original nas duas dispensações, nas duas alianças permanece o mesmo. Perceba o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 36, versos 26 e 27, Ezequiel 36, lemos assim, Ezequiel 36, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. O verdadeiro arrependimento procede de Deus. Ele é quem dá. Você não tem condições de chegar a algumas conclusões sozinho, e você não tem condições de se arrepender dos seus pecados por um ato pessoal único. Nós, se deixarmos a vida acontecer de maneira natural, nós temos a tendência da autojustificação. Na defensiva, todos nós tentamos desculpar os nossos atos o tempo inteiro com a nossa incansável obstinação, a menos que essa graça opere em nós. Atos 17, verso 30, olhe lá, diz assim a Escritura, Atos 17, 30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Não há um justo sequer, não há absolutamente um justo sequer, todos somos miseráveis, como disse Paulo na carta aos Romanos. Mas deixa eu dizer que o mais miserável de todos os homens é aquele que não reconhece a necessidade de arrependimento. Eu costumo ver por aí artistas, gente famosa, quando questionado em programas de entrevista, dizendo um arrependimento da sua vida, eles batem no peito dizendo: eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Tolos, miseráveis. William Plummer, um pastor presbiteriano do século XIX, ele costumava definir o arrependimento e contrastava o pecador verdadeiramente arrependido ao outro, apenas convencido de sua falta, mas não arrependido dos seus pecados. Plummer definia assim: o arrependimento é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus. Segundo ele, o Espírito ajuda a compreender não apenas o perigo, mas também a imundície e odiosidade do pecado. O pecador sofre e odeia os seus pecados, que se volta de todos contra Deus, propondo e se esforçando constantemente para caminhar com Ele em todos os seus caminhos de nova obediência. O verdadeiro arrependimento é tristeza pelo pecado e termina em reforma, mudança de vida. Ao contrastar o pecador arrependido de um outro dissimulado, ele coloca as coisas assim nesses termos: aquele que realmente se arrepende, sente muito por seus pecados. Aquele cujo arrependimento é espúrio, falso, preocupa-se principalmente com as suas consequências. O primeiro se arrepende principalmente de ter feito o mal. O segundo se incomoda por ter sido descoberto no mal. Um lamenta profundamente que ele merece a punição, o outro que ele deve sofrer punição. O homem arrependido de verdade aprova a lei que o condena. O outro pensa que a lei é severamente pesada e ele foi tratado com muito rigor. Para o penitente sincero, o pecado parece excessivamente horroroso. Para aquele que sofre da imundícia do mundo, o pecado de alguma forma parece ainda agradável, e ele lamenta que isso seja proibido. O sincero sente que é uma coisa má e amarga pecar contra Deus, mesmo que não haja punição. O outro vê pouco mal na transgressão, e se não houver consequências dolorosas que se seguirão, melhor ainda, tudo bem, vida que segue. Se não houvesse inferno, aquele pecador arrependido ainda desejaria ser libertado do seu pecado.
Mas se não houvesse retribuição, o outro pecaria com maior atrevimento. O verdadeiro penitente é principalmente avesso ao pecado, pois é uma ofensa em primeiro grau a Deus. Você lembra das palavras de José, quando assediado pela mulher do seu patrão, ele disse a ela: como eu poderia cometer um pecado desse contra Deus? O verdadeiro penitente conhece a praga de um coração maligno e de uma vida infrutífera. O penitente espúrio não se preocupa muito com o seu estado real, o real estado do seu coração, mas lamenta que as aparências sejam muito contra ele. Jesus deixa muito claro a necessidade, a real necessidade do arrependimento. Eu queria que você olhasse o que está registrado em Lucas no capítulo 13. Essas palavras são do próprio Jesus, e aqui ele parece subir um pouco o tom. Lucas 13, o verso 3, lemos assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente, que diz a tua versão? Perecereis. Essas palavras não parecem ser muito simpáticas. Se você estivesse tentando vender um produto, você não daria muita ênfase no alto custo dessa mercadoria. Quando eu costumava vender livros nas férias, para pagar a faculdade, eu aprendi com um líder, alguém que me ajudou muito nesse processo. Ele dizia assim: quando você estiver falando sobre a assinatura de revistas, e você coloca uma assinatura de revista junto com os livros, na hora de você falar na quantidade e descrever o produto, você diz: olha, eu vou trazer 4 livros para você, eles são assim, você bate na capa e diz que é capa dura, você mostra a grossura, você diz tem mais de 400 páginas, mais de 600, todos eles juntos, e aí ele vai perguntar para você: e essa revistinha? Aí você diz assim: vem 12 meses, e quanto custa? 3 parcelinhas de 37. Ele dizia: enfatiza, são 12, mas quando você vai falar, olha, são 3 parcelinhas de 37, diminui o preço e aumenta o produto. Essa era a técnica, ele ensinou a gente a fazer desse jeito. O que eu percebo aqui nas palavras de Jesus, é que não há nenhuma tentativa de maquiar o custo da mercadoria que ele está tentando vender. Ele está dizendo: se não se arrepender, vai morrer. Ele aumenta o tom de sua voz. Como eu disse, não parece ser muito simpática essa abordagem de Jesus, mas essas palavras saíram dos seus lábios, não de outro. Antes de você ceder à tentação de achá-las severas demais, pouco polidas, você precisa entender as intenções que estão por trás dessas palavras. Quem as disse deixou o céu por causa da sua doença, viveu como pobre para te dar o exemplo, se humilhou para o seu bem, assumiu a cruz em seu lugar, enfrentou a sepultura por sua causa e morreu pelos seus pecados. Creia, essas são palavras de amor. Se você não se arrepender, você vai perecer. Ele está tentando evitar uma tragédia, como certa vez aconteceu com a minha família. Nós estávamos num concílio pastoral. Este concílio, ele envolvia também as famílias, cônjuges, filhos. E num final de tarde, depois de ouvirmos algumas palestras, havia ali um tempo de recreação. E nós fomos, boa parte de nós, para uma piscina, uma grande piscina que havia ali, num centro de treinamento que a igreja tem no centro-oeste, lá na região de Brasília. Alguns de nós tínhamos filhos pequenos, eu era um deles, o Noah tinha aí por volta de 2 anos, 2 anos e meio, alguma coisa nesse sentido. Essa era uma piscina que tinha 2 níveis, um nível com um pouquinho de água, quem sabe um pouco mais de 30 ou 40 centímetros. As crianças tinham condições de, mesmo assentadas, poderem ficar dentro da água, que era pré-aquecida, e brigavam ali com seus brinquedos. E depois desse nível, a piscina, ela mudava o nível abruptamente, havia uma parede assim, e aí a piscina ficava funda. Nós estávamos conversando na parte funda, com os cotovelos apoiados nesse outro, e as crianças brincando ali à volta. O Noah, em algum momento, se levantou, e afoito, começou a correr, e ele correu por trás dos meus outros amigos que estavam ali,
Estes que estavam entre eu e o Noa, eles me impediram que eu me aproximasse, tentando evitar o que de fato aconteceu. Ele saiu correndo por trás deles, nas costas dos meus amigos, e simplesmente pulou na parte funda da piscina. Eu não dei conta de chegar, porque meu caminho estava impedido. A Giane, que estava à beira da piscina, saiu. Ela não estava com roupa e traje de banho, ela estava com uma roupa já para a reunião da noite. Ela sai dali das cadeiras e se joga com tudo para dentro da piscina, do jeito que estava, daquela forma. E ela puxa o Noa de dentro da água, que sai com um sorriso assim, nada assustado, nada preocupado, como se tivesse sido o melhor mergulho da vida dele. E a Giane, agora toda molhada, pega ele, puxa assim para cima, e aí você vê, né, o que de fato levou uma mãe a se jogar na piscina daquele jeito. Ela via um perigo que a criança não via. Ele até achava que aquilo tudo era uma brincadeira, e se tivessem perguntado e tivesse deixado, ele teria feito tudo de novo. Porque Jesus fala nesse tom com a gente, porque ele diz: se você não se arrepender, você vai perecer. Porque ele sabe de coisas que nós não sabemos, ele conhece um perigo que nós desconhecemos, ele sabe os dois destinos que esperam cada habitante deste planeta: destino eterno, de vida eterna ou de morte eterna. E por isso ele não brinca, e ele eleva o tom da sua exortação, dizendo: se você não se arrepender, você vai morrer. É assim. Essa necessidade de arrependimento não é apenas para assassinos, mentirosos, adúlteros, fornicadores, viciados, presidiários, molestadores de crianças. Todo filho de Adão, sem exceção, precisa retornar para Deus. A rainha em seu trono, a camareira do hotel, o cozinheiro de um restaurante de bairro, um renomado chefe de culinária francesa, você e o seu vizinho, um atleta famoso, um policial aposentado, o pastor da igreja e você que botou seus pés hoje aqui pela primeira vez. Todos nós, sem exceção, precisamos nos arrepender. Caso contrário, iremos perecer. Se não vos converterdes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sem arrependimento, não pode haver o que o Senhor está oferecendo. E Ele quer nos perdoar. Por que a necessidade do arrependimento? Porque o arrependimento precede o perdão. O perdão que vai fazer com que você não pague o preço do seu pecado. Atos capítulo 3, verso 19. Na famosa pregação do apóstolo Pedro, ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse é um chamado que engloba todo mundo e precisa ser feito constantemente. Caso contrário, nós vamos perecer. Sem arrependimento não pode haver perdão, como vimos nesse texto. Mas também sem arrependimento não pode haver verdadeira felicidade. Deus não está pensando apenas no futuro distante, do destino dos homens. Ele está preocupado com sua caminhada, no processo de sua caminhada. Ele está preocupado com sua semana, Ele está preocupado com seus dias, Ele está preocupado com suas horas. E Ele sabe que o arrependimento, sem Ele, nós não vamos desfrutar da felicidade. Por isso Davi fala o que disse no Salmo 32, os 3 primeiros versos: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E ele diz no verso 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa manhã eu posso estar falando para alguém que esteja amargando, quem sabe, alguma infelicidade na vida. E de fato, alguns de nós temos razões, de fato, para nos entristecermos. Estamos cercados por uma enfermidade que insiste em assolar a nossa casa. Alguns de nós estamos constantemente sob o bombardeio da saudade, da distância, das limitações. Alguns de nós estamos lidando com traumas, alguns tão profundos, tão complicados, que sem ajuda profissional não vamos dar jeito. Mas deixa eu dizer a você, alguns de nós podemos estar vivendo a infelicidade, estamos tornando a vida de outros também infelizes, porque estamos nos recusando a reconhecer o chamado do Espírito ao arrependimento. Davi está dizendo aqui: enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Sabe o que é isso? São pessoas que estão dissimulando a orientação e a confrontação do Espírito. É possível que enquanto eu estou falando aqui nessa manhã, o Espírito de Deus esteja dizendo para você: você tem que acertar essas contas aqui comigo.
E isso é obra só do Espírito, só Ele sonda os corações. Davi, pelo menos em 2 momentos, no Salmo 139 e no Salmo 19, ele chega a dizer: Senhor, examina o meu coração. Pode ser que eu esteja pecando sem saber, inclusive. Me mostra aqueles que são desconhecidos para mim. No 139 ele diz: me coloca no caminho da retidão, por favor. Nós não podemos dissimular. Deus está fazendo um chamado ao arrependimento de pecados, conhecidos e desconhecidos. Deus quer te dar um vislumbre da felicidade. Só que isso só pode acontecer se você confessar seus pecados. Sem arrependimento, também não há adequação para o céu. Para o céu que alguns de nós presunçosamente dizemos que queremos ir, mas estamos vivendo de forma completamente inadequada, sem nenhum preparo para ir para lá. Isaías 45, 22, voltem-se para mim e sejam salvos, diz o Senhor, todos vocês, nos confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Thomas Watson, um pregador puritano do século 17, falava de 6 ingredientes ligados ao arrependimento. Por razão de tempo eu não vou discorrer neles aqui, quem sabe esse seja um tema específico só para tratar desses 6 ingredientes, mas eu gostaria de citá-los aqui. Segundo Watson, você precisa ter uma visão correta do que é pecado. Você precisa sentir tristeza pelo pecado. Você precisa confessar seu pecado. Você precisa ter vergonha do seu pecado. Você precisa ter ódio do seu pecado. E você tem que abandonar o pecado. Quando eu citei o outro pastor do século XIX, há alguns instantes, ele em algum momento contrastando o pecador arrependido, verdadeiramente arrependido, e um outro apenas que tem a sensação da culpa, mas não arrependido, ele diz, que de um lado, um sente o horror, a malignidade, a imundícia do pecado, o outro, o olhinho chega até a brilhar quando fala de um passado torto, das besteiras que fez, quase como que batendo no peito e contando vantagem do que fez na juventude, das suas aventuras, do primeiro casamento, do período da faculdade. De um lado o horror pelo pecado, do outro ainda um gostinho saboroso na boca, dizendo: que pena que eu já não posso mais fazer essas coisas. É sinal de que o dom da graça que gera arrependimento não foi usufruído ainda. Eu falei para você até agora da dissimulação. O Espírito confronta você e você dissimula. Como assim? O que você está querendo dizer? Finge que não é com você. Mas existe outro tipo de reação quando o Espírito fala e nos chama ao arrependimento. É o tipo de reação vista lá na sinagoga de Nazaré. Eu vou pedir para você ir a Lucas capítulo 4. Se a audiência de Malaquias dissimulou, os vizinhos de Jesus se revoltaram. Acharam um desaforo, o comentário que Jesus fez da leitura de Isaías naquele dia na sinagoga. Vou dar as referências aqui para você. Lucas capítulo 4, vamos ler a partir do verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura. Verso 25: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu o fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Verso 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olhe para mim. Se a audiência de Malaquias dissimulou,
achando que aquele não era um recado para eles, achando que aquela mensagem não era para eles. Esse outro público aqui reagiu de uma outra maneira, reagiu de maneira violenta. Violenta a ponto de quererem matar o filho de José. Sim, o chamaram dele assim, quase que apelando à estranheza do seu nascimento. O próprio Jesus, nessa sessão, ele diz, você pode olhar para mim e dizer, cura-te a ti mesmo, o profeta não é aceito na sua terra. Tudo isso Jesus levou em consideração. Entenda, ele fez a leitura e se sentou, mas os olhares se voltaram para ele, e aí ele não resistiu. Ele teve que dizer, hoje se cumpriu a escritura, de certa maneira ele estava chamando aquele público de pobres, de cegos, de escravos, de presos. Eles imaginavam que esse tipo de mensagem se aplicava a outros, aos gentios, aos pagãos, não a eles. A reação foi assim, que atrevimento o seu chamar a gente de pecadores, que atrevimento o seu dizer que a gente precisa desse negócio aí, que atrevimento o seu, e a reação foi, o tomaram por ali e tentaram assassiná-lo. Ele está no início do seu ministério, o último verso dessa sessão diz que ele saiu no meio deles, ele saiu de forma miraculosa, porque teriam abreviado a vida de Jesus já nas primeiras semanas do seu ministério. Já pensou um negócio como esse? Meu irmão, dissimular e se revoltar, ambas as reações são inúteis. Quando você é confrontado pelo Espírito, só resta uma reação para você: arrependimento e humilhação. O perigo da dissimulação, como percebida no livro de Malaquias, é que o destino dos que se recusam a reconhecer as suas faltas é a participação do destino dos demônios. É Jesus quem fala numa das parábolas em Mateus 25, verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nesse verso fica evidente que Deus não preparou nenhum fogo, nenhum inferno para nenhum ser humano. O fogo e o inferno foram preparados para os demônios, mas aqueles que dissimulam a mensagem, que fingem não ser com eles o recado que vem do céu, vão participar do destino dos demônios e arderão no fogo eterno. Interessante, mas não à toa, que Jesus cita o profeta Elias ali na leitura em Nazaré. O Elias histórico que Jesus está citando, ele foi incisivo ao chamar o povo de Deus ao arrependimento. E você conhece a história, você sabe, Elias sofreu por isso. Inclusive o rei olhou para ele e falou, por que você está perturbando a vida da gente? O mensageiro sendo acusado da baderna. Elias devolveu, não sou eu o perturbador de Israel, mas você e a sua casa. João Batista, que segundo a profecia, viria no espírito de Elias, chamou também o povo ao arrependimento, apelando para que eles se voltassem para Deus. Quando a gente vê lá no anúncio do anjo, a Isabel dizendo que ela ficaria grávida, o anjo diz, ele vai vir no espírito e no poder de Elias. E agora Malaquias, que vê o povo dissimulando, fingindo que não era com ele, olha o que é apresentado para mim e para você. Eu queria que você voltasse ao livro de Malaquias. Nós lemos textos do capítulo 1, 2 e 3, eu queria que você atentasse agora ao capítulo 4, porque o profeta Elias é citado lá. O profeta Elias é símbolo da maior reforma espiritual de Israel. Quem sabe o maior chamado e retorno aos princípios de Jeová. Um símbolo dos profetas. Malaquias capítulo 4. Não é à toa que Jesus cita Elias, não é à toa que João pregou do jeito que pregou, e também não é à toa que Malaquias vai fazer essa referência aqui no final do seu livro. Pois eis que vem o dia, Malaquias 4, verso 1, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Você diz amém? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu irmão, antes da volta de Jesus, um novo, forte, incisivo e definitivo chamado ao arrependimento será feito. A profecia diz que será num alto clamor. É um terceiro Elias. O anúncio do juízo vindouro traz consigo um apelo ao arrependimento. Você deve lembrar, cabe à igreja, antes da volta de Jesus, proclamar uma mensagem. Ela se dá nos seguintes termos: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo pressupõe julgamento, o julgamento pressupõe acerto de contas, e no acerto de contas, há dois destinos que nos são propostos: vida eterna ou perdição eterna. E para a salvação eterna tem que haver perdão de pecados, e para que haja perdão de pecados, tem que haver o que estamos falando aqui, tem que haver arrependimento. Você vai ignorar esse chamado, pecador? Você vai dissimular como o povo no tempo de Malaquias? Você vai reagir com violência, como os vizinhos de Jesus em Nazaré? Ou você vai bater no peito dizendo: misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador? Meu irmão, essa mensagem não pode apenas ser pregada, essa mensagem não pode apenas ser ouvida, sem que a gente se prostre diante de Deus e clame pelo dom do arrependimento. Pode ser que nessa manhã você não esteja arrependido de nada, mas pode ser que o Senhor queira dar a você o arrependimento dos seus pecados. O perdão vem de fora tanto quanto o arrependimento, como vimos aqui. Você não pode ter esse arrependimento, essa sensação de culpa nascendo no seu coração por sua própria força e vontade. Isso é um dom que vem de fora. Deus está dizendo assim: você precisa de perdão para se salvar. E aí você olha para Deus e diz: então me dá o perdão. Eu te dou o perdão, mas você precisa se arrepender. Só que também está aqui o arrependimento. Deus nos dá todas as ferramentas para nos conceder salvação. Você viu a mensagem de Malaquias? Enquanto o fogo é preparado para os que não obedecerem a sua voz, para os outros virá o sol da justiça trazendo salvação em suas asas. O que você vai querer? Este evento, o mesmo evento que vai trazer condenação aos ímpios, também trará salvação aos justos. Você lembra? Você lembra quando Jó, no final do seu livro, o Senhor o confronta e ele diz assim: eu me arrependi no pó, eu me arrependi no pó, porque essa é a única reação daquele que se confronta com o seu Senhor. Lembre-se que dele foi dito: homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Mas quando Deus se apresentou a ele, ele dizia: eu me arrependi no pó. Você deve lembrar que em Jonas, no capítulo 3, o rei, ouvindo aquela pregação displicente do profeta, que por 30 dias saiu de um lado a outro de Nínive, dizendo: arrependam-se, arrependam-se. O rei, a ficha caiu, e o rei mandou que animais e o povo se vestissem com pano de saco e cinza, e o rei disse: ninguém come, ninguém bebe nada. E eles clamaram: quem sabe Deus se arrependa do seu mal, e não nos acometa com essa maldição. E Deus ouviu o clamor do povo e se arrependeu do mal que disse que faria. Esse é Deus. Mesmo quando Ele é incisivo e cortante, mesmo quando Ele chega, como Jesus chegou ali no Evangelho de Lucas, dizendo: se você não se arrepender, você vai perecer. Mesmo quando Deus Ele é forte e cortante com suas palavras, no fundo Ele está querendo dizer: eu sei o que está vindo, eu sei o que o futuro vai trazer, eu estou tentando evitar uma desgraça, se arrependa. Você gostaria desse arrependimento? Sente a necessidade de que Deus impressione o seu coração, para você sentir nojo daquilo que no passado você conscientemente sabe que está errado, mas você não pegou nojo pelo pecado ainda. Você gosta dele, você flerta com ele, você lamenta que a igreja, seus pais, a revelação, o espírito de profecia, ou qualquer outra coisa que tenta aconselhar você, você lamenta que eles tenham dito para você que isso é errado, porque você gostaria de fazer. Você queria ir para aqueles lugares, você queria frequentar aqueles ambientes, você queria provar aquelas coisas, você queria assistir aquilo ali, você queria ir lá fazer aquilo lá,
mas você se sente triste, sabe por quê? Porque parecem que estão impedindo a sua felicidade. Seus pais, as pessoas que doutrinaram você, essa ladainha que eles pregam e falam todo final de semana na igreja, a lição e tudo isso daí, você só quer ser um adolescente, um jovem normal e desfrutar a sua vida. Se eu estou falando para quem sabe um adulto, você só gostaria de ser feliz, porque a vida inteira tentaram dizer para você o que você tinha que fazer, e você quer ser feliz, você quer ser livre. Lembra o texto que acabei disse? Deus precisa conceder o arrependimento para você voltar à sobriedade. Sabe o que é? Estamos bêbados com o pecado, perdemos a lucidez, estamos embriagados, e a gente já não consegue mais ver com toda a imundície e o horror que é o pecado, e como Deus odeia o pecado. Nós não conseguimos mais. Como que isso pode ser possível? É só por um milagre. Existe dentro de você, de alguma forma, nessa manhã, uma leve inclinação a pedir a Deus não o perdão, mas o arrependimento? Gostaria você de sentir arrependimento sincero pelos seus pecados? Uma coisa que, quem sabe, pela mensagem de hoje você descobriu que é apenas a sensação de culpa, mas não arrependimento sincero. Você gostaria realmente de experimentar essa conversão, odiando aquilo que machuca e ofende o Senhor? Eu queria fazer uma oração por você, mas não é por todo mundo. É para quem quer receber o dom nessa manhã. Nós não estamos pedindo pelo perdão de Deus nessa manhã. Nós estamos pedindo pelo dom que precede o perdão. Antes do perdão, temos que receber o outro dom, que é o dom do arrependimento. Eu não posso explicar para você. Não sei se há alguém aqui dentro que consiga entender o que eu vou dizer. Mas às vezes eu sinto o perigo vindo ali na esquina. Eu não sei dizer ao certo, nem o que vai acontecer, nem o que está acontecendo. Eu só sinto o perigo vindo ali na esquina. E é o meu papel, e é o meu dever, avisar você. Eu quero sair daqui de hoje de manhã, e eu não quero ter a mancha do sangue de ninguém nas minhas mãos. Eu vou me ajoelhar. Eu preciso que Deus me ajude a odiar algumas coisas que ainda eu não aprendi a odiar. Eu não quero absolutamente nada que ofenda a Deus na minha vida. Nada. 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 Mas eu ainda sou mau. A minha carne ainda está enferma. Eu ainda preciso crescer. E eu quero pedir a Deus, de todo o fundo do meu coração, no dia de hoje, que Deus não apenas me perdoe, mas que Ele impressione o meu coração, para que eu sinta pelo pecado o que Ele sente pelo pecado, seja ele qual for. Eu vou me ajoelhar. Se você quer pedir esse dom, o dom do arrependimento, eu vou pedir para você se ajoelhar junto comigo. Senhor, a gente não pode fingir que não é com a gente, como aquele povo no tempo de Malaquias. A gente não pode ser tão presunçoso achando que a gente já está numa condição elevada e achar um desaforo que o Senhor repreenda os nossos pecados como os vizinhos de Jesus em Nazaré. Eu não sei o nome daquele rei de Nínive, mas ele desviou
teu furor e a tua ira e salvou uma geração de uma cidade, de um povo mau, pagão e violento, porque ele clamou por tua misericórdia e eles se arrependeram dos seus maus feitos. Para que o sangue de Jesus nos lave de toda impureza, de toda maldade, para que a gente alcance o perdão e a remissão desses pecados, nós precisamos estar não apenas convencidos de nossa falta, mas plenamente arrependidos dos nossos pecados. Lemos em tua palavra que o arrependimento é um dom oferecido pelo Senhor a cada pessoa. Por favor, nos conceda esse dom neste momento, Pai. Se tiver alguém aqui caminhando pelo caminho da impiedade, se alguém aqui estiver se auto-justificando ou tentando explicar seus defeitos, suas escolhas, por favor, que o teu Espírito possa operar nesse momento, Senhor, iniciando uma obra de mudança, de reforma e de restauração. Que o Senhor traga salvação em suas asas, que não haja uma outra reação de nossa parte quando contemplarmos o Senhor vindo nas nuvens em sua glória, que não esse era o Deus a quem nós aguardávamos, que nenhum de nós aqui, Pai, esteja contado entre aqueles que vão querer se esconder da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Por favor, salva-nos do pecado, salva-nos da tentação, salva-nos de nós mesmos, salva-nos para a tua própria glória. Desperta o teu povo e que o teu Espírito possa encontrar um ambiente agradável para a sua própria habitação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convidamos a... Vamos todos em pé cantarmos o vaso de honra. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, para amar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser Nova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
de a gente orar, por causa do horário e daquilo que eu preciso fazer hoje à tarde, eu vou pedir a gentileza da Rubi e da Gabi despedirem você a saída, porque os outros dois estarão na reunião e os demais oficiais na capela agora. Então, vou pedir essa gentileza para que eles possam despedir você com a bênção de Deus, ok? Senhor Deus e Pai, que o Senhor, aquilo que o Senhor começou a fazer no nosso coração, nessa manhã, o Senhor possa concluir para a sua própria glória. Oramos em nome de Jesus, amém. Com tua paz eu vou